Então, nós iniciaremos agora mais uma parte do nosso estudo nessa aula, que é a distribuição eletrônica e o átomo de Bohr, tá? Então, foi observado que o modelo de Rutherford apresentava inconsistências frente à mecânica clássica. Por quê? Porque ela descrevia que uma partícula elétrica em movimento, ela estaria continuamente emitindo radiação eletromagnética até que o elétron, por exemplo, fosse perdendo energia com o passar do tempo ao momento que ele iria em direção ao núcleo, tá? E aí Bohr, intrigado com essa inconsistência, ele já sabia que para a luz visível dependia essencialmente da movimentação dos elétrons. Então, ele observou que a luz branca, quando é passada por um prisma, se decompõe em um espectro contínuo de todas as cores visíveis, formando um fenômeno conhecido como difração, e esse é o espectro da difração, tá? Então a gente pode ver todas as cores estão dentro desse espectro, obviamente que se a gente der um zoom aqui, a gente pode ver cores mais diferentes que não dá para ver de forma macroscópica aqui. E aí ele sabe que a luz ele detém todas as cores, então é um espectro completo e contínuo. E aí ele fez esses experimentos com elementos químicos. Então esse é o espectro de emissão do hidrogênio e aí o espectro de emissão do ferro, tá? E ele observou algo diferente. Ele observou que existem emissões em comprimentos de onda específicos, sabe? De energias também específicas. Não era qualquer coisa que iria, qualquer tipo de emissão que iria ocorrer. E isso seguia um padrão de acordo com cada elemento. O hidrogênio tinha um, o ferro tinha outro. Então, com base nisso, ele tirou algumas conclusões. Ele viu que a energia emitida ela é quantizada, observada pela aparição de apenas algumas cores, como eu havia falado. Então, o elétron ele não pode ocupar qualquer trajetória imaginária possível dentro da órbita eletrônica, da eletrosfera. O mecanismo que explica essas diferentes emissões de cores e diferentes energias quantizadas é o seguinte: nós temos o elétron aqui na sua órbita e quando ele o sistema do elétron, do átomo, ele é perturbado, seja por calor, seja por alguma forma que você injeta energia nesse elétron, ele absorve e fica no estado que a gente chama de estado excitado. Ele faz essa transição eletrônica, ele pula para camadas mais energéticas e mais externas. E aí, quando ele faz o retorno para sua camada original, ele emite essa energia, ele emite o fóton, e essa energia ela é quantizada, ela tem um valor específico, e essa energia representa um comprimento de onda que representa uma cor, tá? Outro fator que ele também observou foi que o elétron não emitia radiações enquanto estivesse na mesma órbita, chamada órbita estacionária. Então, ele começou a observar que existiam camadas específicas de energia em que o elétron poderia se encontrar. Então foi aí que começou a primeiro conceito de níveis de energia de camadas eletrônicas, tá? Que são popularmente chamadas hoje com as letras, né, de K, L, M, N, O, P, Q, e tem um número associado a ela, né? Cada um tem o seu respectivo número, K1, L2 e sucessivamente. E pela equação de Heisenberg, a gente consegue calcular a quantidade de elétrons que seria possível armazenar ou alocar em cada camada ou cada nível energético, tá? Que expressa por essa tabelinha aqui. Então, a gente tem os 117 elementos da tabela periódica e aqui nós temos a distribuição eletrônica em camadas do elemento que tem mais elétrons. Então, como a gente pode ver, a gente não preenche todas as camadas, tá? Vamos supor que tem camada de mais, tem lugar de mais para elétrons de menos. É como a gente pode fazer analogia nesse exemplo, tá? Com o advento da mecânica quântica e alguns estudos posteriores, por volta de 1923, o modelo atômico atual começou a se desenhar. Então,
esses conceitos da mecânica quântica muitas vezes são expressos por equações avançadas e são fora do escopo do ensino médio. E então não vai ser o foco aqui, uma vez que a gente está se preparando para o Enem, né? Então, ele diz que, além dos níveis de energia, os elétrons também estão em subníveis de energia, onde é impossível determinar a posição e a velocidade de um elétron simultaneamente. Por quê? Imagine uma partícula extremamente pequena, de massa desprezível, de uma velocidade gigantesca em um espaço aleatório, sabe? Então é impossível você dizer aonde ele vai estar, em que momento ele vai estar, em que velocidade ele vai estar. Então, como a gente pode ver nessa foto aqui, essas são as primeiras 100.000 posições de um elétron. Então, embora a gente não saiba onde ele vai estar precisamente, mas a gente tem uma região que é onde a gente tem a probabilidade máxima de encontrar ele, que é chamado orbital, tá? Então, nós temos camadas eletrônicas, nós temos subníveis eletrônicos e dentro dos subníveis nós temos os orbitais, tá? Em que os elétrons propriamente dito vão estar. Beleza? Seguindo aqui, nós vamos para algumas regras que normatizam o comportamento dos elétrons nesses orbitais, que é o princípio da exclusão de Pauli. Então ele estabelece que nenhum elétron pode existir no mesmo estado quântico, ou seja, dois elétrons não podem ter no mesmo estado quântico, a menos que eles girem em sentidos contrários no seu próprio eixo. Como assim? Os elétrons são cargas elétricas, são cargas negativas, então por natureza eles têm uma repulsão elétrica, tá? Eles só podem ocupar o mesmo orbital se eles girarem em posições diferentes, né, em sentidos diferentes. Isso gera campos magnéticos diferentes. Então, embora a gente tenha uma repulsão elétrica, a gente tem uma atração magnética. Então, essa é a condição que satisfaz para que a gente tenha dois elétrons no mesmo orbital. E anos mais tarde, Uhlenbeck e Goldsmith chamaram esse grau de liberdade de spin. Tá? Então, mais para frente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o spin. E a energia de um elétron, ela está associada ao seu nível de energia, como Rutherford e Bohr já falavam, mas também a um subnível de energia, que está associado ao tipo de orbital. Então vamos lá, revisando um pouquinho, desde lá de trás de Rutherford e Bohr a gente sabia que os elétrons eles estavam distribuídos em camadas, tá? E agora nós sabemos que além das camadas nós temos subníveis e orbitais, para a gente entender um pouquinho melhor. Então os elétrons são comumente representados nos orbitais dessa forma assim, com direções opostas, tá? Beleza. Então o princípio da exclusão de Pauli, ele também engloba os níveis de energia, os subníveis de energia, que são o S, o P, o D e o F. E cada subnível de energia tem a quantidade de orbitais definida, tá? S tem 1 orbital, P tem 3, D tem 5 e F tem 7. E aí aqui a representação dos elétrons nos orbitais. Como cada orbital só cabe 2 elétrons, então no S nós temos 2, no P nós temos até 6, no D nós temos até 10 elétrons e no F nós temos até 14, tá? Com a teoria então de Bohr, Sommerfeld e Stoner, foi possível identificar a energia dos subníveis. Então, qual é a dinâmica do crescimento dos subníveis com relação à energia? E aí, o cientista americano Linus Pauling, ele formulou o seu diagrama, o diagrama de Pauling, que coloca um esquema de qual é a sequência de crescimento energético dos subníveis. Isso facilitou bastante, porque a gente pode fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento usando o teorema e o diagrama, quer dizer, o diagrama de Pauling, com base no princípio de Aufbau, que é um princípio muito simples. E você pode fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento simplesmente adicionando os elétrons nos subníveis e até chegar ao final. Então, como a gente tem aqui no iodo, tem 53 elétrons, a gente saiu alocando os elétrons conforme os subníveis e conforme o diagrama de Pauli manda a gente colocar, tá? Então, com base nessa distribuição, o que é que a gente pode observar?
a gente tem que o subnível mais energético é o 5p5, ou seja, é o último, tá? Então ele fez todo esse zigue-zaguezinho e parou aqui, 5p5, tá? Outra coisa que a gente pode observar é a camada mais externa. Camada, vamos lá, presta atenção, gente. Camada é 5, porque a gente é o maior número aqui que vem junto dos subníveis, é o 5. Então na camada 5 nós temos o subnível S2 e o subnível P, o subnível S e o subnível P, comportando 7 elétrons. O que é que isso nos diz? A tabela periódica ela é organizada na horizontal os períodos e na vertical as colunas, que também chamados de famílias, tá? E mais para frente a próxima aula de tabela periódica vocês vão entender um pouco mais. Então, a gente identifica que o período desse elemento é o quinto. O iodo está no quinto período, ou seja, está na quinta fileira horizontal, tá? E a gente vê que temos 7 elétrons na última camada. Aqui, ó, no 5, nós temos 5 elétrons no subnível P e 2 no subnível S, formando 7 elétrons, o que dá a gente que ele pertence à família 7A. Então, se nós temos na tabela periódica o período e a família, a gente sabe identificar qual é o elemento, mesmo só com a distribuição eletrônica. Se a gente não tivesse, se a gente não soubesse que fosse o iodo, tivesse só a distribuição, a gente conseguiria identificar qual é o elemento. Tá? Vamos nessa. Então, um exercíciozinho de fixação. Novamente, eu queria que vocês dessem pausa no vídeo, tentem fazer, apesar das respostas já estarem aqui, antes de eu comentar, tá? Então, vamos lá. Dê a configuração eletrônica por níveis e subníveis do estado fundamental das espécies a seguir. Cálcio e urânio. Vamos lá. Primeiro cálcio, por subníveis. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, enfim. Seguindo lá o diagramazinho de Pauling e por níveis. Como é que a gente sabe por níveis? Então, o nível K. Qual é o número do nível K? É 1. Então aqui ó, a gente tem 2. 1s2, 2 elétrons. O L, o número dele é o 2. Então, ó, 2 e 2. Então nós temos 8 elétrons na camada L. M corresponde a 3. Tá? Então nós temos 2 mais 6, 8 também. E o 4, que é o N, temos 2 elétrons. Da mesma forma para o urânio, tá bom? Vamos agora falar de íons. Da mesma forma, gente, a gente continua fazendo do mesmo jeito, adicionando e retirando os elétrons sempre da última camada. Então, por níveis temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, repare que aqui a gente tem 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Então, aqui, apesar dele ter 20 elétrons, né? Aqui, na verdade, esse é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, 20. A gente tem o cálcio 2+, então ele perdeu 2. Então, aqui deveria ter um 4s2 quando é ele no estado fundamental. Aqui, ó. O 4 é a última camada, né? Então, se ele perde 2 elétrons, é dessa camada que ele perde. Por isso que não aparece aqui o 4s2. Tá? Então, da mesma forma aqui o ferro. Temos 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 3d10. Aqui nós temos 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 5, 23, porque ele perdeu 3 aqui, né? Então, de onde é que sai esses 3? Então, sai da camada mais externa. Então, vai sair daqui, ó. A camada mais externa é a 5, tá? Então, temos, ó, 2 mais 6. Temos 8 elétrons aqui. Então, vai sair 3. Então, sai esse 5s2 daqui, que não aparece mais aqui. E o 5p6 sai mais um elétron daqui, que aqui fica 5p. Na verdade, sai aqui do D. Meu Deus, eu tô viajando aqui. Mas você tira os elétrons da camada mais externa, tá? Aqui eu tava no urânio, viajei legal. Vamos nessa. Enxofre. A gente faz do mesmo jeito. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui 2, 4, mais 6, 10, 12, 18 elétrons.
Como o enxofre só tem 16 elétrons, como ele ganhou 2, por isso que a gente adicionou mais 2 aqui. Beleza? Vamos para as exceções do princípio de Aufbau. Então, é aquele que a gente só basta sair completando os elétrons nos subníveis. Os elementos que deveriam ter a distribuição de ns2 menos 1, n-1 d9, na verdade possuem configuração mais estável ns1, n-1 d10, ou seja, eu pego um elétron daqui e boto aqui. Essa é a configuração mais estável, tá? Para quem não está entendendo aqui, eu vou explicar. Por exemplo, o cobre, a prata e o ouro. Eles terminam com 4s2, 3d9, exatamente como ele fala aqui, ó. N, nesse caso, seria o 4, n-1, o 3, d9. Tá? Então, a configuração esperada é essa, ó, 5s2, 4d9, 6s2, 5d9. Então, a configuração esperada é essa, mas a configuração observada é que, como eu falei, a gente tira esse elétron daqui, do orbital S, e coloca no orbital D. Então, fica completando o orbital D. Fica 3d10, 4s1, 4d10, 5s1, 5d10, 6s1. Tá? E a distribuição eletrônica nos orbitais ela é feita conforme a regra de Hahn, que fala que cada orbital de um subnível recebe um elétron com os mesmos spins para que depois cada um desses orbitais receba o segundo elétron. O que é isso? Então, cada quadradinho desse é um orbital. Tá? Na letra A temos o subnível P, que tem 3 orbitais, e para alocar 4 elétrons, o que é que a gente faz? Primeiro a gente coloca um elétron em cada orbital, e depois que completar os orbitais, a gente começa, se sobrar elétrons, aqui no caso são 4, aqui tem 3 orbitais, sobrou 1. A gente aloca os elétrons com spin contrário. Aqui na letra B temos 4 elétrons no subnível D. O subnível D tem 5 orbitais, que tem espaço para 10 elétrons, então nós alocamos os 4, colocando sempre, completando sempre do mesmo sentido, para depois receber no sentido contrário os outros elétrons. Aqui no C nós temos o subnível F com 7 orbitais, podendo receber 14 elétrons. Então nós temos 9 para distribuir. Primeiro a gente bota todos num sentido, num spin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para depois colocarmos os dois restantes no spin contrário. Tá? Isso é o que fala a regra de Hahn. Então, nós temos propriedades magnéticas nos átomos, tá? Nos elementos. Então, o que rege essas propriedades magnéticas? Quando temos elétrons emparelhados no mesmo orbital, temos uma compensação de forças magnéticas devido aos spins contrários. Tá? Então, chamamos isso de elementos diamagnéticos, como no caso do argônio. Tá? Então, o que são elétrons emparelhados? São aqueles que estão em dupla. Então, nós temos que todos os elétrons da distribuição do argônio estão em dupla, então ele é um elemento diamagnético. Quando temos elétrons desemparelhados, temos uma fraca atração por campo magnético. No entanto, quanto maior o número de elétrons desemparelhados, maior é o efeito paramagnético. Então, quanto maior o número de elétrons desemparelhados, maior é a força de atração do campo magnético. E a gente pode ver aqui no sódio que temos um elétron desemparelhado, ou seja, o sódio ele é paramagnético, beleza? Outra coisa muito interessante desse assunto são os números quânticos. Então, é possível a gente identificar um elétron em um átomo pelos 4 números quânticos. Então, todos os elétrons podem ser descritos por esses 4 números, tá? E que 4 números são esses? Primeiro, nível de energia, subnível de energia, orbital que ocupa e spin. Cada uma dessas características está ligada a um número, tá? Então, o número quântico principal, que é o n, ele diz qual a camada de energia que esse elétron está, de acordo com o número que ele apresenta. O número 1, o nível K, o 2, a camada L e assim sucessivamente, tá? O número quântico secundário, ele diz o subnível de energia que o elétron está. Então, sendo 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D e 3 para o F. Então, a gente já conseguiu identificar o nível e o subnível que esse elétron está. Terceiro número quântico
é o número quântico magnético, então ele diz qual é o orbital que está esse elétron dentro do subnível. Então, temos as posições no subnível S, temos a posição 0, né? Você pode estar aqui, só cabe 2 elétrons. No subnível P temos 3 orbitais, então ele pode estar no menos 1, no 0 e no mais 1. No D nós temos 5 orbitais, podem estar no menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. E no F temos 7 orbitais, esse elétron pode estar desde o orbital menos 3 até o orbital mais 3. Então, o conjunto desses números quânticos você consegue dizer exatamente, descrever exatamente um determinado elétron, tá? Então vamos para um exercício de fixação. Considerando que o primeiro elétron que entra no orbital, tenha spin menos 1. Identifique os 4 números quânticos do último elétron colocado na distribuição eletrônica dos seguintes átomos. Então vamos lá. Vou fazer um aqui primeiro para vocês se identificarem. Vamos lá para o sódio. Nós temos a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então vai ser exatamente esse aqui danado que a gente vai observar, certo? Então o último elétron da distribuição é o elétron do subnível 3s1. Então nós temos o subnível, a camada. Então primeiro na camada, é o número quântico principal que é o N. Então nós temos a camada 3. Então o N é igual a 3. Tá? Vamos agora para o L. O L é o que? O subnível. Qual é o subnível que esse elétron está? No subnível S. Então, o subnível S corresponde ao número 0. A posição ou o orbital que o elétron se encontra. Como ele está no subnível S, ele só tem um orbital que é o correspondente ao M igual a 0. E o spin é o menos 1, é a orientação desse elétron, que como no problema já diz, o primeiro elétron que entra no orbital tem spin menos 1. Como só tem ele, então é o menos 1. Beleza? Então façam aí a letra B e C para a gente comentar. Indo para a letra B, nós temos aqui a distribuição eletrônica, tá? E vamos colocá-la dentro dos orbitais e fazer a análise dos números quânticos. Então, o último nível é o 4d8, né? E a gente vai alocar os elétrons desse subnível. Então temos 5 orbitais dentro do subnível D. E a gente começou a preencher. Colocou 1, 2, 3, 4, 5. E aí, seguindo a regra de Rand, a gente pode começar a completar. 6, 7, 8. Então o último elétron a ser colocado foi esse daqui. Então vamos lá começar a descrever ele. Qual é a camada que ele está? O N. É o 4 aqui, ó. Ele está na camada 4, então N é igual a 4. Qual o subnível que ele está? Ele está no subnível D. Então o subnível D é o subnível que corresponde a 2. O S0, o P1 e o D2. Tá? M, porque vamos atrás qual a posição dele no orbital. Ele está na posição M igual a 0. Está aqui no meio. Tá? E o spin dele é o spin mais 1 porque ele está contrário ao primeiro. Se ele no problema fala que o primeiro elétron tem um spin menos 1, ou seja, para cima aqui é menos 1, ele está para baixo, então ele é mais 1. Beleza? Vamos continuar aqui nesse terceiro exemplo em que é feita a distribuição eletrônica. E vamos para o último elétron da distribuição eletrônica, que é no subnível 4F1. Tá? Então, qual é o número quântico principal? O N é 4. Por quê? Porque é a camada mais externa. O último elétron que é colocado na distribuição. E aí, vamos para o subnível. O subnível é o F, que corresponde ao número 3 do número quântico secundário. O M, que é a posição, ou seja, o orbital que ele se encontra. Ele está no orbital menos 3, que está no primeiro aqui, ó. E o spin menos 1, porque ele é o primeiro, então como o problema já fala. Beleza? Vamos seguindo agora para os exercícios de revisão da nossa aula de hoje. Eu vou fazer com vocês, mas vamos seguir aquele esquema de primeiro vocês tentam fazer sozinhos e depois vocês dão play no vídeo para continuar meus comentários. Vamos lá, primeira questão. Em 1803,
John Dalton propôs o modelo de teoria atômica. Considere que, sobre a base conceitual desse modelo, sejam feitas as seguintes afirmações. Vamos lá, Dalton, hein, gente? Presta atenção. O átomo apresenta a configuração de uma esfera rígida. Correto. Os átomos caracterizam os elementos químicos e somente os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos. Correto. As transformações químicas consistem de combinação, separação e o rearranjo de átomos. Correto. Compostos químicos são formados de átomos de dois ou mais elementos unidos em uma razão fixa. Correto. Então temos que as 4 afirmativas estão corretas, configurando a letra E. Beleza? Vamos nessa. Outra questão aqui. A experiência de Rutherford, que foi, na verdade, realizada por 2 de seus orientados, Hans Geiger e Ernest Marsden, sei lá como é que fala esse nome, serviu para refutar especialmente o modelo de quem? Então, a gente pode matar essa tanto pela ordem cronológica, tá? Então, quem é que veio logo antes de Rutherford? Thomson, né, gente? Então, Bohr veio depois. Modelo atômico quântico, não. Então, modelo atômico de Thomson, sim. Então, foi Thomson que veio logo antes de Rutherford, tá? Para ele refutar essas ideias. Vamos embora. Na produção de fogos de artifício, diferentes metais são misturados com a pólvora para que os fogos, quando detonados, produzam cores variadas. Por exemplo, o sódio, o estrôncio e o cobre produzem, respectivamente, as cores amarela, vermelha e azul. Se a localização dos elétrons em um determinado nível depende da sua quantidade de energia, é incorreto afirmar que... Incorreto, hein, gente? Presta atenção. Quando a pólvora explode, a energia produzida excita os elétrons dos átomos desse material, fazendo-os passar de níveis de menor energia para níveis de maior energia. Correto. Tá? Então, o calor produzido pela explosão faz essa excitação do elétron, causando a transição eletrônica para camadas mais estáveis, e quando o elétron volta para sua camada de origem, ele libera essa energia como forma de luz visível, e cada elemento, como ele fala aqui, tem a sua própria cor. Beleza? Segunda questão, letra B. Os níveis de energia, os níveis de menor energia são aqueles mais próximos do núcleo, e os de maior energia são aqueles mais distantes do núcleo. Correto? Quando o elétron retorna para o estado fundamental, ele cede energia anteriormente recebida na forma de luz. Epa, acho que não, hein? Vamos ler de novo. Quando o elétron retorna para o estado fundamental, ele cede energia anteriormente recebida na forma de luz. Na verdade, sim, eu tinha interpretado de uma forma equivocada. Sim, ele, quando volta para a camada eletrônica dele mesmo, né, antes da excitação, ele se livra dessa energia na forma de luz. A luminosidade colorida nos fogos de artifício não depende do salto de elétrons de um nível para outro. Pronto, essa que está errada. Tá? Então a resposta dessa questão é a letra D, porque sim, a luminosidade colorida nos fogos de artifício depende sim do salto de elétrons de um nível para outro. Ou seja, ele precisa se excitar para depois, quando retornar, liberar essa energia. Tá? No laboratório, vamos ler só a letra E para desencargo de consciência. No laboratório, o estrôncio poderia ser identificado pela coloração vermelha, quando este recebe o calor de uma chama. Vamos ver, o estrôncio é correto, sim, sim. Aqui, como ele fala, ó, o sódio é amarelo, o estrôncio vermelho, o cobre azul. Só um minutinho, gente, que eu vou tomar uma aguinha aqui que a garganta já foi por saco. Vamos nessa. Mais exercício agora, continuando. Se esse ferro e esse cobalto são espécies de elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa, aqui, ó, como a gente pode ver, o número de massa aqui, isso aqui de cima, como a gente já viu, eles têm o mesmo número, 57. Uma característica que os distingue sempre é o quê? Elétrons? Não. Eletrosfera? Não. Elétrons no núcleo, mais absurdo ainda.
nêutrons na eletrosfera, pior ainda. Prótons no núcleo, sim. Por quê? Como a gente pode ver, eles são elementos diferentes. Então, por natureza e pelo conceito de elemento químico, eles têm que ter o número de prótons diferente, porque é isso que identifica um elemento químico. Então, o elemento químico são todos aqueles átomos que têm o mesmo número de prótons no seu núcleo, tá? Então, sim, sempre o ferro e o cobalto terão prótons diferentes. Então, é isso que sempre distingue eles. Vamos lá. O ferro 2+, que faz parte da molécula de hemoglobina, integra o sistema de transporte de oxigênio no interior do corpo. Possui 24 elétrons e um número de massa igual a 56. O número atômico e o número de nêutrons desse íon corresponde respectivamente a. Beleza. O número atômico ele quer saber. Primeiro, a gente sabe que ele tem 24 elétrons, esse íon aqui. Então, aqui ele está dizendo aqui tem carga mais 2, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então, originalmente ele tinha 26 elétrons. Se ele tinha 26 elétrons, o número atômico dele, que é o número de prótons, é também 26. Uma vez que o ferro, no estado fundamental, tem carga zero. Então, elétrons igual a prótons. Então, se temos 26 elétrons, temos 26 prótons. Então, nós já determinamos o Z aqui, 26. Beleza? Se ele fala que o número de massa é 56, então a gente sabe que o número de massa é o número de prótons, tá? Ou seja, o número atômico, mais o número de nêutrons. Então, se ele quer saber o número de nêutrons, a gente diminui. Então, ficaria 56 menos 26, que é o número de prótons que a gente já descobriu, que é igual a 30. Então, seria a letra A. Tá? Vamos embora para a próxima. Tá aqui. Prótons mais nêutrons. A é igual a prótons mais nêutrons. Logo, nêutrons são o número de massa menos o número de prótons. 56 menos 26 é igual a 30. Ao analisarmos os íons A e B aqui, que estão descritos com esse número de massa e esse número atômico, podemos dizer que A e B são isótopos. Mesmo número de prótons, ou seja, mesmo número atômico. A gente já sabe aqui, ó, observando 17 e 19, então não é essa. Mesmo número de massa, ou seja, A e B são isóbaros. Também não, ó, 35 e 39. Mesmo número de nêutrons. Vamos ver só um minutinho. A e B são isoeletrônicos, aqui, ó. No estado fundamental tem 17 elétrons, então como ele está carga negativa, significa que ele ganhou 1. Aqui ele tem 18. O B, ele tem 19 elétrons no estado fundamental, se ele não tivesse positivo aqui. Mas como ele perdeu um elétron, então ele tem 18 também. Então eles são isoeletrônicos, tá? Isótonos, aqui ele tem 20 isótonos, tá? Para dar 20, que é 20 isótons, eles têm 20 nêutrons. Isótono significa o mesmo número de nêutrons. Então, aqui ele tem 19 prótons, mais 20 nêutrons dá 39. Aqui não. Aqui aqui ele tem 18. Se minha cabeça não está doida, ele tem 18 nêutrons, tá? 18 mais 17 é 35. Então, a resposta correta é a letra D. Eles têm o mesmo número de elétrons, ou seja, isoeletrônicos. Vamos lá, mais um. A configuração eletrônica do átomo de ferro em ordem crescente de energia é a seguinte. Essa daqui. Na formação do íon Fe2+, o átomo nêutron perde 2 elétrons. A configuração eletrônica do íon formado é... Essa questão é muito boa, gente, porque ele faz com que você preste atenção numa coisa. A tendência natural é você tirar esses 2 elétrons daqui, certo? No entanto, a gente tem que observar que os elétrons eles são retirados da camada mais externa. Ou seja, qual a camada mais externa aqui? É o que tem o maior número quântico principal, ou seja, esse número aqui junto do subnível. Então, o maior deles é o 4. Então, a gente vai tirar esses 2 elétrons daqui e não daqui. Tá? Esse 3d6 ele é o subnível mais energético. No entanto, quando a gente vai retirar os elétrons, a gente tira da última camada, e essa daqui
4s2 é a última camada. Então, retirando esse 4s2, ficaria a letra, vamos dar uma olhadinha aqui, a letra A. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tá? 3d6, tirando o 4s2. Então, essa questão é muito didática para prestar atenção nisso. Então, gente, a aula de hoje é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido. Muito obrigado por estarem presentes aqui nessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, estou muito feliz de estar finalizando essa aula. O projeto Pula Ligação está nascendo agora e conta com o apoio de vocês. Está aqui para servir vocês, para ajudar vocês a se sair bem, a ter um futuro melhor com a química, com aquilo que nós amamos. Então, muito obrigado por essa atenção e até a próxima aula, gente. Um abraço.